Queridos irmãos e caros compatriotas, aceitem outra vez os nossos melhores cumprimentos. Estamos aqui de volta outra vez para vos passar o programa habitual das reportagens. Mas hoje em especial vou-vos fazer um pedido que há muito tempo já não vos fiz, que é de subscreverem o nosso canal no YouTube e seguirem-nos através de Facebook e outras plataformas da rede social. Tudo em detrimento de nos acompanharem nas informações que nós trazemos aqui através de compilação das notícias e em forma de uma reportagem para elucidar a compreensão de todos. Como sabem, estamos perante mais uma reportagem da qual pedimos a vossa especial atenção para os minutos a seguir. Para reclamar a soltura dos antigos governantes Suleimane Seydi e Antônio Monteiro, detidos há 5 meses atrás, os familiares voltaram a dar a cara no passado dia 16 de abril para pedir a libertação dos mesmos. Numa declaração conjunta com Liga Guineenses dos Direitos Humanos, os familiares disseram que os ex-governantes estão detidos de forma injusta. Pedimos aos juízes e magistrados deste país que cumpram com as leis e que libertem Suleimane e Antônio, porque o sabemos, estão injustamente detidos. Responsabilizamos civil e criminalmente o poder político e o poder judicial pelos eventuais danos que os dois detidos possam ter pela privação arbitrária de suas liberdades. Segundo a Liga Guineense dos Direitos Humanos, esta prisão, por além de ultrapassar de longe os limites da lei, também nunca houve critério para a efetivação desta medida, pelo que pedem as suas libertações, nem que seja de forma condicional. A Organização de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, o que pedimos nesta declaração conjunta é pela restituição da liberdade a essas duas figuras, ainda que seja condicionada para que possam aguardar o julgamento em liberdade. Exigimos que a justiça seja uma justiça célere e uma justiça justa. Por quê? Porque nós sabemos aquilo que acontece aqui na Guiné-Bissau. Na declaração à imprensa, os familiares manifestaram indignação pelo adiamento do julgamento que devia acontecer em março, sem conhecimento dos juízes nem dos advogados, e as violações de prazos legais, nem pronunciamento sobre vários pedidos de habeas corpus. O governo guineense e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento renovaram o acordo para a implementação de mais uma parceria do Fundo Global que vai fortalecer ao combate de HIV, SIDA, tuberculose e paludismo, assim para fortalecer o sistema de saúde durante os próximos 3 anos. Esse apoio generoso do Fundo Global CR7 irá nos permitir adquirir os testes e produtos de diagnóstico, tratamento e prevenção do paludismo necessários no país, financiar atividades de prevenção do paludismo, como a distribuição de redes mosquiteiras MILDA, para as mulheres grávidas durante as consultas pré-natais e para as crianças durante a imunização. E terceiro, financiar a próxima campanha de massa MILDA em 2026, com a distribuição de redes mosquiteiras para toda a população. Outra metade recebe o Ministério da Saúde para combate à tuberculose, HIV-Sida. Para o Ministro da Saúde, isto é um sinal de compromisso forte do Fundo Global e o governo da Guiné-Bissau na sua política de desenvolvimento do sistema sanitário do país. O Fundo Mundial tem desempenhado um reconhecimento papel na Guiné-Bissau
no reforço da capacidade do governo no combate à tuberculose, VIH, SIDA e paludismo, e essencialmente na redução da mortalidade no país. Queremos chamar a atenção de todos os técnicos envolvidos diretamente na gestão destes fundos, um capítulo de maior responsabilidade para fazer o Ministério subir em termos de performance. Esta é a 7ª subvenção do Fundo Global ao governo da Guiné-Bissau. E nesta base, sendo o paludismo a 8ª causa da morte na Guiné-Bissau, foi organizado uma limpeza voluntária em Bissau para diminuir o grande problema dessa doença no país. O paludismo tem estado a diminuir significativamente porque antes saímos de 6% para 3%. A população de Guiné-Bissau é uma população vulnerável para o paludismo, mas a camada muito mais vulnerável a ter paludismo grave é criança menor de 5 anos e as grávidas. A iniciativa foi marcada pela passagem de mais um Dia Mundial de Luta contra o Paludismo, visitando assim alguns esgotos da capital, cuja limpeza está a ser feita pela Câmara Municipal de Bissau em colaboração com a Associação dos Moradores de Bairros de Bissau. Entretanto, isto serviu para destacar a necessidade de investimento contínuo para a preservação e controlo dessa doença no país. As respostas ao paludismo podem ser reforçadas através de mais investimento na investigação e desenvolvimento de novas ferramentas. O combate à malária requer uma forte liderança das autoridades, quer na coordenação dos parceiros de desenvolvimento, quer na gestão dos serviços de saúde, como também na educação da população para minimizar os riscos. Quanto às regiões Bafatá e Gabu no leste do país, Bulama e Tombali no sul são áreas de maior prevalência do paludismo. O paludismo é endêmico no nosso país, com uma transmissão estável e alta incidência na época da chuva. 15% do total das consultas no país estão relacionados ao paludismo. E no que respeita ao tratamento desta doença, paludismo, análise e todos os tratamentos são gratuitos na Guiné-Bissau. No dia 18 de abril, o Estado-Maior-General das Forças Armadas, em parceria com o Ministério da Agricultura, prevê produzir cerca de 100 toneladas de arroz com o objetivo de garantir a segurança alimentar da classe castrense e, por isso, lançou um projeto piloto em Bafatá. Iniciei trabalho no dia 10 do mês de março e foi mesmo tão rápido, senão já está na fase de transplante. A área era 20 hectares, mas uma nunca começa cedo, não faz só 10 hectares, não são 100 toneladas de arroz. Essa é uma estimativa. Para diminuir a importação de arroz, o diretor-geral de Agricultura disse que é preciso apostar no setor agrícola. É preciso, de facto, apostar na agricultura, porque potencialidades existem. O que é que não falta? E recursos financeiros para não labrar, para não evitar a dependência de arroz que não está vindo de fora. Satisfeito com esta iniciativa são os militares que manifestaram maior aposta na área para diminuir a preocupação com o arroz estrangeiro. É resultado negativo, porque ele faz com que não só mude mais de profissionais, mas não muda tão próprio a alimentação na Força Armada. Nós estamos ali para dar nossa contribuição, nós estamos ali para não trabalhar, porque esse trabalho comum, a tropa está falando que tem.
Então, aqui tem um trabalho, não tem que participar em massa, porque e não alimentação, não vai melhorar na quartel. Animados e disponíveis, os militares estão em massa no campo agrícola de Bafatá. Animados em produzir para o consumo de um lado, mas de outro lado, a Associação para a Defesa dos Consumidores criticam o governo pela suspensão de subvenção na importação de arroz. No dia 23 de abril, o secretário-geral de ACOBES manifesta-se surpreendido com o posicionamento do governo. Nós fomos surpreendidos com a decisão do governo de suspender por completo a subvenção dos bens essenciais para o consumo. Essa decisão a ACOBES considera uma má decisão, porque tem implicações muito graves em termos sociais, e nós pensamos o objetivo fundamental de qualquer que seja o governo é garantir a estabilidade social. E isso é fundamental para permitir os consumidores ter acesso aos produtos, bens essenciais em termos de alimentação. Portanto, qualquer governo, em qualquer parte do mundo, não deve considerar produtos da primeira necessidade como fontes principais de arrecadação de receita. Dia depois, o governo reage num comunicado conjunto com alegações de limitação financeira. E que tem condições de se continuidade. Para ver para aqui preço praticado, o Estado tem que entrar, mas e que tem folga orçamental. E a nós, na discussão com o fundo, é falando como eles é que foi ouvido, ou é que opina, sobre a adoção de que medida de subvenção. Porque se é falado, falava não redondo. Perante esta decisão, o arroz Nielem 100% espartido que o governo de Geraldo Martins baixou e que muitos disseram não prestava, agora saiu de 26 euros para 32 euros. E o saco de 50 kg de Nielem 5% sobe de 34 euros para 36 euros. Mas o ministro do Comércio disse o que fez o governo anterior não era execuível, simplesmente era para fingir responder às promessas eleitorais. 22 de agosto de 2023, no governo Cancidino, é deliberado subvenção de arroz que ria para 17.500. Mas é preciso para compreender como, nesta deliberação estava lá muito bem claro de como, no quadro de cumprimento de promessas eleitorais, e era preciso tomar determinadas medidas para poder pôr cobro a determinados aspectos que estavam em causa. Por seu lado, o ministro de Transporte disse que se deve evitar subvencionar no que diz respeito à política de importação. Realmente ele evita subvenção na política de importação. Produtos que estão importados não tem que deixar mercado, economia autorregular. Se subir, importador e não obrigado. Enquanto isto, Bambo Sanha, ele é que é o secretário-geral de ACOBES, pede a intervenção e apoio do Presidente da República. Lançar um apelo ao Presidente da República, enquanto primeiro magistrado da nação, para usar a sua influência na tentativa de procurar outras soluções e de continuar a subvencionar os bens essenciais para o benefício da população. O Presidente da República tem uma grande responsabilidade quando o povo passa fome. Portanto, enquanto primeiro magistrado da nação, deve estar na linha de frente de combater a pobreza e de combater a fome para que o povo possa estar estável em termos de acesso aos bens essenciais de primeira necessidade. Entrando
Entrando agora nas questões políticas, no dia 15 de abril, em Mansoa, o líder de PTG garantiu apoio a Umaru Sissoko Embalo na luta para o segundo mandato e, por isso, autorizou os militantes a usarem calá na cabeça ou então nos ombros. Não fala como não acompanhar o Umaru Sissoko Embalo no segundo mandato, camarada. Partindo de hoje, autoriza tudo militante de PTG, tudo dirigente de PTG, a ala de Umaru Sissoko Embalo na boa cabeça com o bom ombro. Não convida tudo movimentos de Umaru Sissoko Embalo. Não convida tudo partido político. Contido tudo população geral. Que me se põe a Umaru Sissoko Embalo a não nos junto para não poder adiantar. Para não poder juntar, não vai apoiar o Umaru Sissoko Embalo para enganar no segundo mandato. Kandé garantiu em Mansoa que vai transmitir Umaru Sissoko Embalo preocupação da população sobre a campanha de comercialização de castanha de caju. Caju de Guiné-Bissau, mas tem que firma como primeiro-ministro do governo, recado que não tem camarada fome tem, canseira tem, se caju cabali são não cabali. Tudo gente na papel coisa de caju. E quanto à segurança pública, Boche Kandé garantiu à população de Mansoa um reforço de mais de 60 homens para conter a onda de frequente roubo de gado no setor. O novo movimento social da Guiné-Bissau, chamado Frente Popular, se assume frontalmente contra o atual regime liderado por Umaru Sissoko Embalo, responsabilizando de toda a situação que se registra no país. Endereçaram uma carta aberta, onde elencaram muita coisa, nomeadamente na permissão de entrada dos deputados para retomar as suas funções, uma vez que o decreto que pretende dissolver o Parlamento é inexistente na luz da Constituição da República da Guiné-Bissau. Estas exigências vêm expressas numa carta aberta, entregue ao próprio Umaru Sissoko Embalo, no qual Frente Popular manifesta contra a ingerência nos assuntos judiciais face ao estado atual que dizem de desgovernação perante tantas atuações anticonstitucionais do regime liderado por Umaru Sissoko Embalo, alertando de que a Guiné-Bissau é de regime semipresidencialista, pelo que deve ter em conta o princípio de separação de poderes e a independência do poder judicial, permitindo assim Supremo Tribunal realizar novas eleições para legitimar os titulares. Quanto à CNE, pediram que os responsáveis sejam renovadas e legitimadas. A Frente Popular exige ainda ao Presidente da República a renúncia de práticas políticas nos quartéis, instruir os chefes militares a distanciarem de fazer ações políticas partidárias. Ainda alertaram a marcação das eleições presidenciais conforme a Constituição e a lei eleitoral. Mesmo assim, avisaram Umaru Sissoko Embalo que os 5 anos do seu mandato vai completar no próximo dia 27 de fevereiro de 2025. E a partir daí, ele deixa de ter legitimidade nesta função. Outra pressão ao Presidente da República veio do líder do Movimento Democrático Guineense, um dos partidos membros da Aliança Pai Terra Arranca, chamado Silvestre Alves. Elencou alguns acontecimentos que, na ótica do seu partido, carece de fundamentos de verdade, nomeadamente 1 de fevereiro, 30 de novembro e 4 de dezembro. Por isso, pede a adesão dos guineenses em diferentes formas de protesto contra o regime para salvar a democracia guineense. Desde Conquitacha, passando para a jornada Cidade Morta, até na marcha demonstra respeito que não tem para nossa cabeça, para mostrar responsabilidade que não tem para nossos filhos, para mostrar orgulho que não tem de ser guineense e para sacrifício de não combatentes
e para mostrar o amor que nós temos para a Guiné. Silvestre Alves pede ainda aos guineenses a desafiar o Ministério do Interior em proibir as manifestações de forma ilegal. Essa proibição através do despacho do Ministério do Interior e também contra o número 2 do artigo 30 da Constituição, que está a falar como exercício de direitos, liberdades e garantias fundamentais e pode ser suspenso ou limitado só em caso de estado de emergência declarado nos termos da Constituição e da lei. O político disse ainda que Umaru Sissoko Embalo anda a falar de eleições legislativas e não de presidenciais só para confundir o povo, questionando de seguida como é possível realizar alguma eleição na Guiné-Bissau com todas as instituições ilegais. Como é que não vai eleição que o CNE que não tem? Caducado, que não precisa de ser renovado, renovação tem que ser na ANP. Como é que não resolve o problema de CNE se a ANP está ainda fichado? Como é que não vai para a eleição se o Supremo Tribunal de Justiça está baralhado? Para má volta que não dá, solução está passa para retoma da ANP e do governo vai ter arranca. Alves termina a dizer ser ilegal o processo de atualização de cadernos eleitorais porque CNE, como responsável deste processo, está em caducidade. Voltando à situação social, no dia 19 de abril, um conflito pela posse de terra entre os residentes de povoação de Jahal resultou em morte e várias casas incendiadas pelo fogo posto. Na verdade, duas famílias e dois irmãos, dois primos, que se juntam a mangarianos. E eles que envolvem no confronto. Então, no momento que acontece, nossa gente no terreno era trabalhar. Não é que entra em conflito e tem morto, e tem vários feridos. Alguns cidadãos cujas casas foram afetadas estão a abandonar o local como forma a salvarem suas vidas. A porta cá está a cama tudo queima, espuma queima, e dá na porta, janela tudo dá, não coisa fica lá. Alguns cidadãos cujas casas foram afetadas estão a abandonar o local como forma a salvarem suas vidas. E no momento, a natureza do próprio problema não está lá uma força mista de Guarda Nacional e Polícia da República que não está lá nesse momento para poder acompanhar o que ainda tem, porque nesse momento óbito está no hospital e está levado ainda para famílias. Entretanto, muitos jovens supostos a envolvimento no ato foram levados para a segunda esquadra em Bissau. Mas para conter o problema, o Ministério do Interior decidiu construir um posto avançado de polícia no local, onde será destacado um pelotão que irá evitar futuros conflitos entre os populares dessa povoação. Que posto avançado e cabine ali para defender Manuel ou de defender Joaquim? Não, é bem ali para não poder ter segurança. Mínimo, não tem um pelotão e que significa que 25 homens que não fica nesse posto avançado, que não fica junto com a nossa família, não continua a amizade para que nada mal tem entre nós. Esta povoação de Jahal é habitado maioritariamente por etnias Papel e Balanta, que nos últimos anos têm se acusado mutuamente de ocupação indevida de terras e ainda de roubo de gados. Daí, o secretário-geral da Administração Territorial aponta a aplicação de lei de terra como solução destes problemas. A lei da terra já, cada qual vai ter que saber qual é a
qual é o seu direito e como pode, em que circunstância pode ser identificado como um proprietário, ocupante tradicional, então, e tudo mais. Essa localidade foi sempre problemática, mas tentamos, através de justiça, como estamos a dizer, que o assunto está na justiça, mas neste momento vamos poder explicar. E este ato, com a instalação de um posto avançado aqui, vai ter que minimizar, de facto, ou então, por fim. Retomando a questão política, a plataforma da Aliança Inclusiva Terra Arranca saudou o povo português pela celebração do 50º aniversário no dia 25 de abril, por ser Dia da Liberdade, mas contesta a participação de Umaru Sissoko Embalo, que acusam de falta de respeito de ideais de 25 de abril. E graças à luta antifascista e anticolonialista, ainda vive em liberdade e na democracia. Mas tem gente que não mate essa comemoração que tem esse povo na ditadura, que tem esse povo na vive mal, que tem esse povo na canseira, com o carro rosto. Há dias ia acontecer cerimónia de comemoração de libertação de últimos presos na Tarrafal. E é bom ter presos políticos ali na Guiné-Bissau. Com o caos moral. Agnello Regala critica a postura de algumas lideranças de Força Armada que defendem alguém, mas ainda dizem que estão a defender a soberania do Guiné-Bissau. E do da outros gentes está na liberdade e na vivência na democracia. E nota olha um certo camada das mesmas Forças Armadas a osso, sem liderança, na fala como eles é na defender soberania. O único soberano que tem o povo de Guiné-Bissau. Instado se não deve mudar a forma de luta para a democracia, o político respondeu. A luta de libertação não foi feita num dia, levou tempo. A luta pela reposição da democracia e da legalidade constitucional irá levar o seu tempo. E isso será muito breve. Talvez mais breve do que aquilo que as pessoas pensam. E em Lisboa, no dia 25 de abril, um agrupamento de dezenas de guineenses concentraram diante da Assembleia da República na altura do evento para protestar contra a presença de Umaru Sissoko Embalo na comemoração desta data. Nós, enquanto guineenses na diáspora, temos noção do que se passa no nosso país. E tendo em conta a situação política atual, que na nossa ótica é de desmantelamento, digamos, de uma certa caricatura de Estado de Direito, de cessação de certas liberdades democráticas, pensamos que é de uma hipocrisia a vinda do Presidente da República da Guiné-Bissau, que é o maior responsável por este mesmo desmantelamento dessa caricatura. Os ativistas ainda acusaram o governo português de estarem a branquear a ditadura de Umaru Sissoko Embalo. É para além de um desconforto. Nós pensamos que o Estado português, com este convite, está a branquear uma ditadura e fazê-lo neste dia ainda mais grave, porque ao fim e ao cabo está-se a celebrar a liberdade aqui em Portugal e está-se a convidar um indivíduo, que não é só esse indivíduo, são também os interesses à sua volta, mas ao fim e ao cabo estão condensados nesse indivíduo que nega esta mesma liberdade celebrada aqui em Portugal, na Guiné-Bissau, aos estudantes e trabalhadores na Guiné-Bissau. No cair do pano desta nossa reportagem, vamos repisar outra vez no nosso pedido que fizemos inicialmente. Subscrevam o nosso canal de YouTube.
Acompanhe-nos através de Facebook e outras plataformas de rede social. O serviço é para vos agradar e para vos elucidar com informações. Despeço, como sempre. Aceitem os meus abraços, beijos e carinhos sem fim. Marcamos o nosso próximo encontro na nossa próxima reportagem. Até lá, fiquem bem. Bye bye.